E aí, pessoal? Cá estou eu, então, para falar um pouco sobre repetições reservas, como você pode usar essa ferramenta para fazer o ajuste de intensidade do seu treino e como é importante fazer esse ajuste independente da forma que for, da intensidade do treino. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você me segue no Instagram e viu eu relatar durante as últimas semanas alguns casos onde alunos de consultoria. Todos os alunos, na verdade, que chegam até a mim, que começam o trabalho comigo, eu procuro saber um pouco do histórico de treino, de qual exercício que a pessoa fazia, de qual carga que ela utilizava. E quando o aluno vem fazer essa primeira aula presencial comigo, que foi o caso de uma aluna de Taubaté, veio fazer essa primeira aula presencial e em todos os exercícios ela trabalhava muito abaixo da capacidade que ela realmente tinha de sustentar carga. Então vou usar o exemplo aqui do leg, e apesar do leg ter suas variações de máquina e diferença de peso do exercício em si, por conta da marca do exercício, do aparelho, isso aconteceu nos demais exercícios livres também. Então, só para ilustrar a situação, ela fazia leg press com 20 quilos em cada lado e relatava para mim que estava pesado, que ela não conseguia aumentar. Ela fez a primeira série, eu percebi que ela tinha mais de 5 repetições na reserva, fui fazendo um ajuste de carga até que ela tivesse ali uma, duas na reservas e a gente chegou a 55 quilos de cada lado no leg press. Ou seja, ela estava trabalhando muito massa, muito abaixo da intensidade máxima dela, de intensidade. Perdão. E a gente sabe que intensidade ela é importante sim no treinamento. Quando a gente pensa em adaptação, que seja força, hipertrofia, a gente tem que estar com a intensidade bem alinhada, bem ajustada, porque senão a gente vai estar treinando por treinar. Treinar em si só já é algo que ajuda muita gente na questão de saúde, saúde psicológica, etc. Mas a gente tem que levar em consideração que força e músculo também são parâmetros para avaliar a saúde, principalmente quem procura estética. Então a gente tem que fazer esse ajuste de intensidade para que seja possível causar adaptações em força e hipertrofia. Então eu trouxe aqui alguns slides bem resumidos, bem simples, para vocês tentarem entender um pouco sobre repetição reserva e como que você vai utilizar isso no seu treino ou no treino com seu aluno, seja como for. Então, antes de mais nada, as classificações de esforço elas são utilizadas já há bastante tempo, há mais de 50 anos para ser exato. Primeiramente, o Borg utilizava uma escala de 6 a 20, era uma escala baseada em frequência cardíaca, geralmente 60 a 200, por isso 620. 60 batimentos cardíacos é algo bem tranquilo numa pessoa, 200 é algo bem exaustivo, digamos assim, para a maioria das pessoas. Então, essa escala era utilizada em exercícios aeróbicos e não tinha tanta eficiência se você trouxesse ela para o treinamento de força. Entenda que sempre que eu citar aqui treinamento de força, eu estou falando de musculação, beleza? Posteriormente, Borg fez uma escala, adaptou na real uma escala de 1 a 10, foi a primeira escala de 1 a 10, onde ela era seguida de uma informação visual, ela era visualmente auxiliada e a pessoa tinha um pouco mais assertividade na hora de fazer a classificação. Então, uma tabela de 1 a 10, onde 1 é muito leve, 10 é muito intenso, e a pessoa vai fazendo essa classificação de acordo com o esforço percebido. Essa tabela ficou conhecida como escala de Omni, e apesar de parecer tudo muito bonito, existia lá suas limitações. Esse estudo do Hackett, de 2012, mostra como que essa escala anterior, a escala de Omni, possuía uma das limitações e comparou, né, a escala de PSE tradicional com uma escala baseada em repetições reservas. O que eles constataram? Que mesmo quando o indivíduo, os indivíduos aqui do estudo, alcançavam a falha muscular, o que seria provável que eles relatassem PSE máxima, que seria 10, ainda assim eles não relatavam os valores máximos de PSE, ou seja, esforço máximo, porém percepção de esforço não máxima. Então os dados não batiam. E posteriormente a galera começou a especular novas tabelas para que fosse feita uma adaptação melhor ao treinamento de força. E
A que ficou mais famosa é uma escala adaptada de Zordos de 2016, onde ele propõe uma escala específica para o treinamento de força, porém ele determinava quantas repetições na reserva o indivíduo ele possuía, melhor dizendo, antes de atingir a falha momentânea. Como que funciona isso? Repetição reserva é basicamente o quanto de repetição você ainda aguenta após cessar o número de repetições. Então, suponhamos que você tenha lá suas repetições pré-estipuladas, você faz 10 repetições e para. Através da tabela ou até mesmo através de uma orientação verbal ali, o aluno fala para você quantas repetições ele acredita que ele ainda conseguisse executar. Então, isso seria basicamente reserva. Se ele fez 10, porém ele relata que aguentaria 12, ele tem duas repetições reserva. Se ele fez 10 aguenta mais uma, ele tem uma reserva. Então, basicamente, isso seria repetição reserva. Repetição reserva, então, a gente pode entender como uma medida de intensidade relativa. Lembrando aqui que intensidade no treinamento é carga, é percentual de repetição máxima. Então, aqui é uma medida de intensidade relativa do treino, que mensura a proximidade do aluno à falha muscular. Então, é um método válido para estimar a intensidade em peso a ser utilizada nos exercícios. Ela pode ser usada tanto após o exercício em si, a série realizada, quanto após a sessão completa. Geralmente utiliza-se na primeira série do exercício para que seja feito o ajuste nas demais séries. Ou após uma sessão completa de treinamento. Então, quando o indivíduo termina a sessão, ele aguarda ali cerca de 20 a 30 minutos, porque se ele fizer uma avaliação exatamente após o exercício, a chance dele fazer uma avaliação errada é grande, porque geralmente a pessoa termina cansada e acha que está ali fadigada, acha que é 10 na escala, mas você sabe que não é, né? Então, apesar disso, existe o que a gente chama de sensibilidade de escala, que são algumas variáveis que podem influenciar no desempenho do aluno naquele dia. Então aqui eu coloquei sono, ansiedade, estresse, fome, cansaço e dor muscular tardia. Imagina que o indivíduo treina no começo da noite e tenha um dia cansativo no trabalho, onde ele passou por estresse, às vezes ele está cansado, um pouco ansioso ou com fome. Isso são parâmetros para que o treino dele não renda 100%. Então, se ele estava acostumado a fazer um agachamento com 100 quilos total, num dia onde ele passa por essa situação, às vezes, de estresse ou de cansaço, os 100 quilos pode ser algo muito mais, que precise de mais esforço dele do que nos demais dias. Então, para ele, nesse dia, 100 quilos pode ser um 9, 10, enquanto nos outros dias isso pode ser 6 ou 7. Então, vai depender muito da sensibilidade de escala, com esses fatores que podem influenciar no treinamento. Então, pode ser válido usar no começo do treino para ver como que está a disposição e a percepção de força do aluno naquele dia. Isso dá para mensurar para que seja feito o ajuste de intensidade e o aluno consiga render dentro daquilo que ele consegue fazer naquele dia. Então, essa é uma tabela adaptada para o treinamento de força, tabela de Zordos de 2016, onde existe uma classificação de 1 a 10 que tem uma correspondência aqui com o número de repetição na reserva que o indivíduo possui. Então, por exemplo, uma classificação 10, quando o aluno classifica como 10 aquela série ou aquele treino, significa que ele fez o esforço máximo durante a série ou durante o treinamento. Uma 9,5 seria que ele não aguentaria fazer mais repetições, porém, de repente, consiga aumentar ali 1 kg ou 2 kg que seja, dependendo do exercício. Uma classificação 8 ele teria 2 repetições na reserva. Eu gosto de trabalhar com 2 a 3 repetições na reserva, vocês vão entender por que lá na frente. E assim, conforme vai descendo o nível de esforço, maior é o número de repetição que o aluno tem na reserva. Porém, como nem tudo são flores, também existe suas limitações. Porém, a limitação que a gente tem nessa escala de Zordos é algo que a gente consegue melhorar durante o tempo de treino. Por quê? Essa tabela, para que a assertividade dela seja maior possível, a gente precisa aprimorar com a experiência do indivíduo. Ou seja, indivíduos que não têm familiaridade com a tabela, com repetição reserva, tendem a errar na hora de fazer a classificação. Então, conforme a pessoa vai se familiarizando com a tabela, vai entendendo o que é repetição reserva,
a chance dela ter maior assertividade é muito maior. Então, essa é uma limitação que a gente pode trabalhar no decorrer do tempo para que o aluno possa ter maior assertividade na hora de fazer essa avaliação. Aqui eu coloquei aqui como que se usa, ou melhor, por que é válido utilizar a repetição reserva. Eu coloquei aqui duas situações, uma onde o aluno vai até a falha muscular, outra quando ele deixa 2 ou 3 repetições na reserva. Então, basicamente, suponhamos que você ou o aluno pretenda realizar 4 séries de 10 repetições no leg press com uma carga que corresponda a seu 10 RM. 10 RM significa 10 repetições máximas, ou seja, uma carga que você consiga fazer no máximo 10 repetições. Provavelmente, após realizar a primeira série, o número de repetições tende a cair pelo esforço realizado ao atingir a falha e pelo desgaste no sistema nervoso central. Então, quando a gente atinge a falha muscular, é comum que aconteça tanto de forma aguda, ali no treino entre as séries, um desgaste do sistema nervoso central que vai influenciar na recuperação entre as séries e vai fazer com que você vá cair no número de repetição. Então, se ele faz 10 na primeira, é muito provável que ele dê um intervalo de 1 a 2, vai cair para 9, vai cair para 7, 5, porque a força tende a diminuir conforme você vai atingindo a falha muscular. Pelo desgaste do sistema nervoso central e pelo esforço, né, para atingir a falha em si. Caso, lembrando que volume de treinamento, aqui a gente tem 31 repetições, e volume de treinamento é importantíssimo quando a gente pensa em hipertrofia, em ganho de força. Então, a gente tem que considerar que o volume de treinamento é a chave para a hipertrofia, assim como sobrecarga progressiva. Nesse segundo caso, o aluno vai realizar as 4 séries, porém ele vai realizar 8 repetições, tendo ali 2 ou 3 repetições na reserva. Suponhamos que ele faça 8 na primeira, porém aguente 10 ou 11 repetições, ou seja, ele tem 2 a 3 na reserva. Faça a segunda série 8, porém aguente ali 9, 10 repetições, vai fazer a terceira, provavelmente aguente umas 9. Na quarta série ele vai fazer 8, sendo 8 o máximo que ele conseguir fazer. Isso aqui é ilustrativo, tá? Esses números podem variar. Porém, como ele está trabalhando com repetição reserva, o que acontece aqui, que é essa desgaste no sistema nervoso central, não acontece de forma como acontece quando o aluno vai até a falha muscular. E de certa forma, mesmo fazendo menos repetições do que as 2 primeiras séries, ele consegue ter um volume total maior de repetições. Como o volume de treinamento é importante, a gente pode dizer que isso aqui foi mais efetivo para a hipertrofia do que esse grupo, do que quando ele realiza até a falha muscular. Então, a falha, ela é importante, melhor, ela é válida em alguns pontos, não precisa atingir a falha em todas as séries para alcançar a hipertrofia muscular. Eu gosto de utilizar no terço médio do treino, geralmente na última série dos exercícios, porque assim eu consigo manter a intensidade, lembra, intensidade é peso, manter a intensidade alta durante todo, ou melhor, durante boa parte do treino. Aplicação baseada na tabela. Para você aplicar isso, como eu disse, pode ser após a série, geralmente após a primeira série, para você ter o controle de intensidade nas demais séries, ou após o final do treinamento. Se você faz no final do treinamento, é legal que você espere de 20 a 30 minutos para utilizar a tabela para o aluno fazer a classificação ou para você fazer a classificação, porque quando a pessoa termina o treinamento, a chance dela votar aqui um 9, 9,5, 10 é muito grande porque ela termina cansada. Então, após esse tempo de término do treinamento, após esse tempo de término, é mais comum que a assertividade seja maior. Então, essa é a tabela que eu mostrei lá atrás, onde mostra aqui o número da classificação e o que isso corresponde geralmente a repetições na reserva. A forma mais prática ainda de executar, isso requer um pouco mais de experiência do aluno também, é fazer como eu mostro aqui com uma das alunas que eu postei no Instagram essa semana. Então aqui ela vai realizar 6 repetições, ó. Então essa aluna, ela já tem uma certa familiaridade com a escala dos ordos e com repetições reservas de forma geral. Ela fez 4 repetições, a gente já tinha feito algumas séries, ou melhor, ela fez 6, porém ela ainda tinha 4 na reserva. Isso aqui
95% das pessoas que votaram errou. E, por incrível que pareça, são pessoas que nos dias anteriores, nos dias passados, nas semanas anteriores, relatavam que usavam repetição reserva para fazer esse ajuste. Ou seja, muita gente estava fazendo errado. Então ela fez 6, porém tinha ali cerca de 4 na reserva, levando em consideração que ela já tem uma experiência aqui com a tabela. A gente fala que ela tem 4 repetições na reserva. Então a gente foi fazendo esse ajuste até que ela conseguisse manter ali uma repetição na reserva, que era o nosso foco nesse treino. Então, basicamente, aqui ela tem um número de repetições pré-estipuladas. Nesse caso aqui foi 6 repetições. Isso foi se alterando no decorrer das séries. Após o término da série, perguntar quantas repetições o aluno acredita que ainda consiga realizar. E, como eu disse, requer um pouco mais de experiência do praticante e a assertividade é aprimorada com o tempo de prática. Então, como eu disse, o aluno na primeira vez, como não possui familiaridade com a tabela, com o método em si, ou melhor, com a ferramenta em si, ele vai errar algumas vezes até que ele consiga realmente, de fato, utilizar de forma mais correta. Então, basicamente, o aluno terminou a série, pergunta para ele quantas repetições ele acredita que ele ainda consiga fazer. Isso é as repetições reservas do aluno. Ou você pode mostrar a tabela e lembre que sempre não, de acordo com o tempo e com a experiência, ele vai conseguir trabalhar de forma mais assertiva. Então, basicamente, é, algumas considerações a respeito de repetições reserva, levando em consideração a importância do volume total e da aplicação de sobrecarga progressiva, utilizar a repetição reserva tem se mostrado uma excelente ferramenta no treinamento. A aplicação de repetição reserva durante as séries aumenta a assertividade na aplicação da intensidade correta. Então, vocês lembram da aluna que vinha treinar e estava treinando com uma carga muito abaixo do que ela realmente aguentava? A chance dela, como foi o que aconteceu, né, que a gente fez os ajustes, a chance da pessoa acertar a intensidade que ela quer trabalhar utilizando repetição reserva é muito maior do que se ela fosse até a falha. Uma vez que o peso levantado por muitos treinos são bem abaixo da sua capacidade máxima, que foi o que eu disse. E respondendo uma das perguntas que deixaram para mim e que sempre perguntam é o que é mais importante, a execução ou a carga? Não tem como você falar que um é mais importante que o outro, porque os dois são importantes. Lembrando que execução não é variável de treinamento, ela é fixa, ou seja, você tem que executar corretamente sempre. E sobrecarga é muito importante para as adaptações que a gente quer, seja força, seja hipertrofia. Perdão. Então a gente tem que pensar em trabalhar os dois sempre, beleza? Então é basicamente isso. É, Considerem utilizar a repetição reserva na hora de fazer o ajuste do seu treinamento. Entendam que a falha muscular ela é aplicável, porém ela costuma ser aplicada de forma totalmente equivocada. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no direct do Instagram. Deixe seu comentário se você gostou, se você não entendeu algo, se tem alguma consideração a respeito. E em breve eu posso soltar algum outro vídeo mostrando novamente isso na prática. Beleza? Então, até logo.